Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Um Engenheiro no RH. O tema desse vídeo é produtividade pessoal, é um tema muito interessante. Mas antes da gente entrar no nosso tema, não se esqueça, deixe seu like aqui nesse vídeo, deixe aí também seus comentários, suas dúvidas e sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. Além disso, inscreva-se no nosso canal, que é o que nos ajuda a continuar crescendo e trazendo vídeos novos todas as semanas. Bem, quando alguém fala em produtividade, nos remete à questão de fazer as coisas de forma rápida, talvez fazer as coisas de forma certa. Se nós buscarmos uma definição de produtividade, ela é um pouquinho mais do que isso. Produtividade é a nossa capacidade de fazer as coisas certas de forma eficaz, otimizando recursos e otimizando tempo. Ou seja, fazer aquilo que tem que ser feito de uma forma ótima em relação ao tempo que aquilo vai ser feito, ao consumo de recursos e também de forma eficaz. Ou seja, os resultados do que foi feito têm que ser bons, tem que se atingir os resultados. Isso sim significa produtividade. Quando se fala de produtividade pessoal, isso está muito ligado a um tema que nós tratamos recentemente aqui no canal, que é o equilíbrio entre a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Nós devemos ter produtividade dos dois lados. O que é isso? Buscar fazer as coisas da forma certa e mais eficaz, com o mínimo tempo possível, consumindo o mínimo de recursos possível e obtendo os melhores resultados, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Vou explicar um pouquinho como é que a gente consegue um balanço entre vida pessoal e vida profissional. Se você não viu o nosso vídeo sobre isso, dê uma olhadinha, estou deixando o card dele aí. Mas em resumo, esse balanço ele é obtido através de priorizações. Ou seja, eu vou priorizar aquilo que é mais importante para mim em determinado momento da minha vida, determinado momento da minha carreira, ou de acordo com determinadas necessidades que surgem. Há momentos em que eu preciso dedicar mais tempo para um lado, há momentos que eu preciso dedicar mais tempo para o outro. E aí o fato de eu conseguir produtividade em um lado e no outro, eu vou otimizar o tempo dedicado a cada um dos lados, ou seja, eu vou conseguir o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal de uma forma mais inteligente, com produtividade, ou seja, dedicando o tempo necessário para fazer as coisas da forma certa e fazer as coisas da melhor forma possível. Então, produtividade é uma questão não só de você ter melhores resultados naquilo que você faz, olhando para o sentido profissional, olhando para uma empresa, quando fala que uma empresa é produtiva, que tem que ter pessoas produtivas, ela está olhando principalmente no retorno financeiro que ela vai ter, nos resultados que ela vai ter a partir das tarefas, né, do serviço que ela está prestando, mas também a gente pode olhar para o nosso lado pessoal. Por isso o tema do vídeo é produtividade pessoal. Nós temos que ser produtivos o tempo todo, seja no trabalho, seja em casa. Bem, então produtividade não é só uma questão de fazer as coisas mais rápidas, e sim fazer as coisas, como a gente disse, as coisas certas, de forma eficaz. Para nós sermos mais produtivos, existem algumas técnicas, alguns exercícios, nós precisamos focar em algumas coisas para conseguir a produtividade. Aqui nesse vídeo nós vamos falar de duas técnicas de gestão do tempo, mais para o final, que vão nos ajudar, são duas técnicas muito utilizadas, que vão nos ajudar a entender como a gente pode garantir o foco nas nossas tarefas. E aí, inicialmente, a gente pensa em tarefas profissionais, mas isso também serve para algumas tarefas pessoais também. Por exemplo, eu tenho que fazer meu imposto de renda particular, eu tenho que fazer um trabalho de gestão das minhas contas pessoais, financeiro, o que seja. Eu preciso dedicar tempo a isso, fazer de forma certa, fazer de forma eficaz e fazer no menor tempo possível. Isso vai me trazer o quê? Mais tempo de qualidade na minha vida pessoal. Ao mesmo tempo que minhas tarefas profissionais, obviamente, eu preciso dedicar foco a elas para ser mais produtivo. A questão de foco é muito importante. Primeiro ponto, quando se fala em foco, é a questão das interrupções. Hoje é muito comum, né? Você decide fazer uma tarefa, você começa a fazer, aí, pum, aparece um e-mail. Você decide fazer uma tarefa, você está no meio, aí você olha o e-mail, você desvia, aí toca o telefone, aí depois você volta para a tarefa, você já perdeu um tempo para recomeçar o que você estava fazendo,
perdeu aquele foco. Então é muito importante que a gente consiga dedicar tempo para as coisas que precisam ser feitas, nem que sejam espaços curtos de tempo que eu vou dedicar, eu vou blocar o meu tempo. Existe uma técnica aí chamada, né, de time blocking, ou seja, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou dedicar 10 minutos para trabalhar em cima de uma planilha, por exemplo. Aí você vai deixar o seu telefone no mudo, você vai deixar o seu software de e-mail e o que for desligado ou minimizado e você vai dedicar aqueles 10 minutos. Após esses 10 minutos você sai, vê se chegou um e-mail, vê se chegou algum telefonema, ou seja, você não vai deixar as pessoas que precisam falar com você esperando mais do que 10 minutos. E essa dedicação de tempo, que seja 10, 15 minutos, ela é fundamental para que você não perca a sequência do que você está fazendo, que você dê foco àquilo. Falando de uma primeira técnica de gestão do tempo, eu vou falar aqui de um processo chamado Pomodoro. Por que o nome é Pomodoro? Pomodoro é tomate em italiano. Porque quem criou essa técnica utilizava um temporizador em formato de tomate. Então, ele usava um temporizador exatamente para trabalhar uma versão diferente desse time blocking que eu falei. O time blocking é você dedicar alguns espaços de tempo. O Pomodoro propõe o seguinte, que você dedique 25 minutos a determinada tarefa. Então você vai colocar ali um temporizador, pode ser um relógio com cronômetro, pode ser um cronômetro na próprio relógio do computador, o que seja, ou um assistente pessoal, monitorando ali 25 minutos, e naqueles 25 minutos você vai se dedicar a uma única tarefa. Acabaram os 25 minutos, ele propõe 5 minutos para fazer outras coisas. Você vai andar, você vai ver se tem algum e-mail, você vai tomar um café, você vai tomar uma água, o que seja. Aí você volta em mais 25 minutos. Se a tarefa for longa, o que ele propõe é que sejam 4 blocos de 25 minutos e 5 minutos entre aspas, dedicados a outras tarefas ou até descanso. Vou andar, respirar um pouquinho, tomar um café, como eu falei, ou cuidar de outras atividades nesses 5 minutos. Mas eu tenho 25 minutos dedicados às tarefas importantes em cada bloco. O que ele propõe, como eu disse, se a tarefa é longa, é a cada 4 blocos, né, de 25 minutos, mais 5, eu parar aí 15 minutos. Aí sim, para descansar um pouquinho mais, para ver outras atividades menos importantes. Então essa é uma das primeiras técnicas de gestão do tempo muito utilizada. Muita gente utiliza esse método Pomodoro com adaptações, né? Não precisa ser exatamente 25 e 5, isso é o que propõe o autor da técnica, mas você pode achar o que é melhor para você. O importante é você bloquear um certo tempo para focar numa tarefa. Você vai ganhar muito com isso. Você vai ver que você reduzindo as interrupções de um trabalho, ele vai fluir melhor. Você começa a entender aquilo que você está fazendo sem nenhuma interrupção e você consegue então ter uma produtividade maior, ou seja, o seu resultado vai ser melhor, a qualidade do seu trabalho vai ser melhor, só pelo fato de você dedicar um tempo fechado para aquela tarefa. Isso é muito importante. Essa é uma das primeiras técnicas. Outras técnicas também de produtividade falam em você agrupar tarefas similares. Então, por exemplo, aquilo que eu falei do time blocking, que é um planejamento do seu tempo, isso é muito importante, que envolve pessoas que são muito atarefadas. Por exemplo, eu recebo um número muito grande de e-mails por dia, eu recebo necessidade aí de telefonemas, preciso retornar para as pessoas, eu preciso me dedicar a algumas tarefas que eu preciso concentrar um pouquinho mais de tempo, concentrar um pouquinho mais, né, de trabalho em cima delas, de foco em cima delas. Você pode trabalhar um planejamento dentro desse time blocking, onde você vai falar o seguinte, olha, pela manhã cedo, assim que eu começo a trabalhar, eu dedico meia hora a responder todos os e-mails pendentes, depois dedico 15 minutos para responder demais recados, daí eu vou dedicar 30 minutos para as minhas tarefas que eu já agendei de forma prioritária, isso é muito importante. E blocar as tarefas similares, então responder e-mails todos juntos. Vou responder recados todos juntos. Por quê? A partir do momento que você se dedica a olhar uma determinada tarefa que é parecida com outra, você ganha tempo nisso, você ganha velocidade nisso. A gente sabe, quando você está com um computador na sua frente cheio de janelinhas abertas ali, você se dedicar a uma tarefa similar em sequência, tarefas parecidas em sequência, você ganha tempo com isso. Então é uma questão de misturar aquele time block, ou seja, separar momentos aí do tempo para fazer cada atividade, mas com atividades similares.
Outra questão também, não chega a ser uma técnica de gestão do tempo, mas uma diretriz aí também de produtividade, é o seguinte: sempre que alguma coisa que chegar para mim que eu tenho que fazer e for rápida, é uma chamada regra dos 2 minutos. Alguma coisa que eu posso resolver em 2 minutos, faz na hora. Não fica esperando, não deixa para depois. Coisas pendentes, né, para muitas pessoas começam a atrapalhar o foco. Porque você começa a fazer uma coisa e você começa a lembrar, puxa, tenho que fazer isso, 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 isso. Então, quando alguma coisa é rápida, alguém te perguntou alguma coisa, ou você tem que preparar alguma coisinha que leve menos que 2 minutos, faça na hora. Essa é uma outra, não diria uma técnica de gestão de tempo, mas é também mais uma dica para a produtividade. Então, as dicas principais, né? É priorizar as coisas, colocar as coisas similares juntas, reservar tempo para isso. Tem muitas pessoas que gostam de uma vez por semana parar, meia hora que seja, e olhar tudo aquilo que foi feito na semana e fazer um planejamento para a semana seguinte. Ah, a semana é muito tempo, é muito longa, vou fazer isso ao final de todo dia. É possível também. Você pode dedicar 10 minutos ou 15 minutos ao final de todo dia para rever o que foi feito, entender se ficou alguma pendência e já planejar para o dia seguinte. Isso também é uma técnica que vai evitar que você fique com muitas coisas pendentes, não priorizadas, o que vai atrapalhar a sua produtividade. Para isso nós temos muitos recursos, né? Você pode utilizar o próprio calendário aí do computador, seja Google, seja Outlook que você utilizar, para anotar essas tarefas. Então você coloca lá, por exemplo, vamos dizer que você começa a trabalhar às 8h30, você coloca um bloquinho das 8h30 às 8h45 com os lembretes do dia anterior, ou você coloca depois na sequência as principais atividades já blocadas. Aí você tem uma reunião, você vai deixar esse espaço da reunião. O que eu tenho que fazer depois da reunião? Você já vai blocando esse espaço nesse calendário. Você pode usar outros softwares de lembrete, você pode armazenar informações, listas de tarefas, utilizar Evernote, por exemplo. Né? Eu falei aqui calendários, mas Evernote é um excelente produto também para você guardar todo tipo de informação que você precisa. Ele é muito rápido na pesquisa, te ajuda, por exemplo, eu tenho um documento que eu preciso ver depois, eu preciso utilizar isso aqui para construir alguma coisa, para consultar. Você joga lá, coloca algum título ali que depois você vai encontrar muito facilmente e ele está ali armazenado a hora que você precisar. Então existem ferramentas tecnológicas que vão ajudar muito na nossa produtividade. Bem, eu citei aqui também a questão de prioridades, né? Priorização é fundamental quando se fala em produtividade. Ou seja, eu preciso fazer aquelas coisas que são prioritárias e urgentes antes das outras. Como é que eu faço isso? Eu tenho que, de certa forma, classificar as tarefas que eu tenho que fazer. Outro ponto importante, além de priorização, a gente já vai falar de uma outra técnica de gestão do tempo que utiliza a priorização, é você também pensar naquelas coisas que outras pessoas estão precisando de você. Por exemplo, alguém precisa de uma resposta sua para fazer um trabalho. Outra pessoa precisa que você passe para ela um cálculo para ela continuar o trabalho, ou uma aprovação, ou o que seja, dependendo da sua função, pode existir várias pessoas dependendo de atividades suas para que elas realizem o trabalho. Normalmente, o ideal é que você faça isso antes de outras atividades. Por quê? Assim que você responde à pessoa que está esperando uma informação sua, um documento seu, um cálculo seu, uma aprovação sua, que seja, para continuar trabalhando, você libera aquela pessoa para trabalhar, ela não fica te esperando para fazer o trabalho. Então você deixa de ser um entrave, né, no meio da produtividade dos outros. Então é muito importante que quando a gente trabalha a produtividade, a gente pensar também se existem pessoas dependendo de tarefas nossas, nós devemos responder o quanto antes a essas pessoas para que elas possam aí sim produzir. Isso vai ajudar na produtividade geral de todo mundo. Bem, voltando às técnicas de gestão do tempo, nós falamos a primeira, que é o método Pomodoro, o método do tomatinho lá, que pode ser usado qualquer temporizador. Você não precisa sair comprando um temporizador em formato de tomate. Mas enfim, essa é a primeira técnica. Qual que é a segunda técnica que eu gostaria de citar nesse vídeo? É uma técnica de priorização, que é a chamada matriz de Eisenhower. Eisenhower, se você lembrar, foi um dos presidentes americanos. Né? Ele tinha uma matriz, ele propunha uma forma de priorizar as coisas. Eu vou colocar um desenho aí. É uma matriz com 4 quadrantes, onde eu tenho num eixo a importância das coisas, no outro eixo a urgência das coisas. Então,
Se a gente olhar essa matriz que eu estou colocando aí, se você for cada vez mais para a direita, a coisa é mais urgente. Então, os dois quadrantes aqui, né, que ficam mais à direita, está se falando de coisas urgentes. E quanto mais para cima, mais importante. Então, aquele quadrante lá no alto, à direita, são coisas urgentes e importantes. Coisas urgentes e importantes que Eisenhower diz, faça agora. Legal, é urgente, é importante, vou fazer agora. Descendo um quadrinho, o que eu tenho? Eu tenho coisas urgentes, mas que não são tão importantes. Se ela é urgente, ela tem que ser feita logo. Então o que ele diz? Diz para você delegar, mas nem sempre você tem uma equipe ou alguém trabalhando junto com você que você possa delegar uma tarefa para que ele faça de forma urgente, com a urgência necessária, mas que não tem a importância para você fazer naquela hora. Então nem sempre você tem alguém para você passar. Então o que você vai fazer? Você vai colocar na lista de tarefas naquele time blocking após as mais importantes. Então você vai ter as urgentes e importantes para fazer agora e as urgentes menos importantes para fazer na sequência. Olhando o outro lado da matriz, os outros dois quadrantes que ficam para a esquerda, eu tenho as coisas que são menos urgentes. No quadrante inferior, eu tenho o que não é urgente e nem importante. O que o Eisenhower fala de alguma coisa que não é urgente e nem importante? Olha, faça quando você puder. E no quadrante de cima, eu tenho algumas coisas que são importantes, mas elas não são urgentes. Aí a dica dele é planejar. Então, se a gente pegar todas as tarefas que eu tenho que fazer, todas as respostas que eu preciso dar para as pessoas, e olhar e colocar nesses 4 quadrantes, eu consigo ter uma boa ideia daquilo que eu preciso fazer primeiro, aquilo que eu vou planejar para fazer assim que possível, aquilo que eu vou fazer na sequência das mais urgentes e aquilo que eu vou deixar para fazer o dia que eu tiver um tempinho, quando eu tiver um tempinho. Então veja, é muito importante essa matriz do Eisenhower para a gente priorizar as coisas. Ela dá uma dica bem legal. Bem, enfim, produtividade então vai depender do quê? De nós categorizarmos aquilo que nós temos que fazer, nós dividirmos o que nós temos que fazer por prioridades, nós focarmos tempo para resolver as coisas, ou seja, o time blocking, ou seja, você parar pedaços de tempo para resolver as coisas, de eu passar informações para as pessoas que estão esperando, estão dependendo de mim, assim que possível, para que eu possa liberá-las para que elas trabalhem também. Assim eu garanto a produtividade dos outros, não só a minha. Enfim, é uma série de questões que principalmente são baseadas em priorização e foco. Então é isso que é muito importante. Como eu posso ser mais produtivo? Respondendo à pergunta, é garantindo foco no que eu tenho que fazer e trabalhando com prioridades, fazendo o que é mais importante e mais urgente primeiro. É isso. Essa é a principal dica desse vídeo. E assim como nós já falamos aqui no canal do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, nós vamos voltar a falar desses temas aqui em breve. Vamos trazer outras técnicas de gestão do tempo, talvez menos conhecidas, mas vamos trazer outras dicas também para melhorar a produtividade, melhorar a qualidade do trabalho, melhorar os resultados no trabalho. E isso vale, né? Quando a gente fala do trabalho, vale para atividades profissionais, vale para atividades pessoais também. Bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor o que é a questão principal da produtividade, como nós podemos melhorar nossa produtividade e, com isso, melhorar também o nosso equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Não esquece, deixa aí seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. Se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se para nos ajudar a continuar trazendo vídeos novos todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.